Ele sempre foi o nome automático da seleção. O camisa 10, o protagonista das Copas, das campanhas, das discussões de bar e das madrugadas de eliminação. Mas nesta semana, Carlo Ancelotti confirmou 18 jogadores praticamente garantidos para a Copa de 2026. E Neymar não apareceu entre eles. Não é especulação, não é boato, é o cenário real desenhado pelo próprio técnico. Pela primeira vez em mais de uma década, o maior símbolo recente da seleção virou dúvida pública. E quando isso acontece, não é só uma convocação que muda, é a narrativa de uma geração inteira. A pergunta que fica, e que talvez explique muito mais do que uma simples lista, é: como o jogador que sempre foi certeza virou apenas possibilidade? Em 10 de fevereiro de 2026, Carlo Ancelotti anunciou algo que parecia inofensivo. Entre 17 e 18 jogadores da seleção já estão definidos para a Copa. Uma frase aparentemente protocolar. Mas bastou a lista preliminar sair para o ambiente explodir em silêncio. Neymar, o camisa 10, o rosto de pelo menos 2 gerações de torcedores, o nome que antes abria qualquer convocação, não estava entre eles. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Não era erro, nem omissão. Era a realidade atual, dita com a calma de quem sabe o peso do que está fazendo. Ancelotti está moldando um novo Brasil. E ele começou sem o símbolo. Essa decisão não foi um acaso. A base que Ancelotti confirmou tem lógica, coerência, momento. Goleiros como Alisson, defensores como Marquinhos e Militão, meio-campistas como Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. E na frente, a geração Vini Rodrigo brilha como a nova bandeira ofensiva. O projeto está em andamento. E Neymar não é parte dele neste estágio. E é aí que começa o estranhamento, porque nunca, desde 2010, Neymar ficou de fora de uma base da seleção. Ele sempre foi o eixo, o início e o fim de toda a conversa tática. E agora, ele é o asterisco da convocação. Existe uma sensação incômoda no ar. O Brasil começou a andar sem olhar para trás. O nome que antes era unânime, hoje é uma dúvida em aberto. E talvez o mais simbólico disso seja o fato de que ninguém do comando técnico soou em alarme. Nenhuma coletiva foi convocada para justificar sua ausência. Nenhuma manchete oficial tratou aquilo como impacto. É como se o Brasil estivesse testando como é viver sem Neymar e gostando da experiência. A última vez que um nome desse peso ficou de fora de um Mundial foi Romário em 2002. E o país entrou em crise emocional. Ronaldinho em 2010 também causou onda de choque. Mas agora com Neymar, a reação foi fria, quase pragmática. Isso não diz apenas sobre ele. Diz sobre o que a seleção está se tornando. Mais sistema, menos símbolo. E nesse cenário, surge a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Será que o ciclo de Neymar na seleção está terminando e a gente só ainda não teve coragem de admitir? Nos bastidores da CBF, circula uma informação que, se confirmada, muda completamente o tom dessa história. Neymar terá no máximo de 3 a 7 jogos para provar que ainda merece um lugar entre os 26 da Copa. E esses jogos não são exatamente palcos de gala. Estamos falando de amistosos em março, partidas no Campeonato Paulista e talvez uma ou outra convocação pontual. Nada de grandes competições, nada de holofotes internacionais. Apenas tempo e pressão. Muita pressão. Carlo Ancelotti, um dos técnicos mais respeitados e frios do futebol mundial, parece ter sido claro internamente. Neymar só volta se estiver 100% fisicamente e com impacto imediato. Em outras palavras, não há espaço para margem de erro. Não há tempo para adaptação. Não há mais
projeto de recuperação. Há uma única exigência: entregar resultado agora. E isso coloca Neymar numa posição que ele nunca enfrentou, a do atleta que precisa convencer, não apenas ser. O contraste com os outros nomes da seleção é gritante. Vini Júnior, por exemplo, tem liberdade total para oscilar. Casemiro, mesmo com queda de desempenho, é mantido como líder. Rodrigo, apesar de fases irregulares, já está dentro. Mas com Neymar, a régua parece outra. A cobrança é específica, intensa e impessoal. Como se o nome Neymar tivesse deixado de ter peso simbólico. Como se o técnico estivesse dizendo com todas as letras: aqui não basta ser Neymar, tem que funcionar no meu sistema. E essa mudança de tom não é apenas tática, é emocionalmente devastadora. Porque pela primeira vez, a seleção está sendo desenhada sem o camisa 10 como centro simbólico. O jogador que sempre foi a alma do time agora precisa provar que ainda pode ser parte dele. É como se Ancelotti estivesse pouco a pouco arrancando o manto da intocabilidade e colocando Neymar lado a lado com todos os outros. E se ele não render, vai ficar para trás, sem drama, sem cerimônia. Mas essa exigência extrema levanta uma dúvida profunda. Será que por trás desse discurso de meritocracia não há uma mensagem ainda mais dura sendo enviada? Uma mensagem que, no fundo, já sinaliza uma exclusão? A pergunta que fica é: será que Ancelotti já decidiu, mas só está deixando o tempo confirmar? Ou ainda há uma carta escondida nesse jogo de xadrez? Sem Neymar, o Brasil perde identidade. A frase é de Romário e não é dita com romantismo, mas com um alerta. Porque o que está em jogo agora vai muito além de uma convocação ou de um nome na lista dos 26. O que está acontecendo é um divisor de águas, o fim de uma era. A possível despedida silenciosa do último grande craque de um estilo que marcou gerações. A discussão já não é mais só nacional. Veículos internacionais começaram a levantar uma questão incômoda. Sem Neymar, o Brasil vira só mais uma seleção? Uma equipe eficiente, taticamente bem treinada, mas que perdeu a aura mágica. Aquele brilho que vinha do improviso, da ousadia, da imprevisibilidade. O futebol arte que inspirava o mundo. Estaria esse DNA brasileiro sendo apagado pouco a pouco? A pergunta que martela é direta. A seleção está se europeizando demais? Com Ancelotti, vemos um time cada vez mais padronizado. Estrutura, disciplina, alta intensidade, marcação por zona. Tudo muito funcional, tudo muito europeu. Mas onde ficou a alma do futebol brasileiro? Aquela que surgia no drible desconcertante, no toque de calcanhar improvável, no sorriso depois do golaço. Porque Neymar, com todos os seus altos e baixos, sempre representou isso. O improvável, o criativo, o jogador que quebrava esquemas com um gesto técnico que não estava no manual. E agora, ele parece estar sendo desligado do sistema justamente por não se encaixar mais nele. E é aí que a coisa fica mais séria. Os cortes de hoje não são apenas técnicos, são cortes culturais. Eles sinalizam uma transformação profunda. Historicamente, o Brasil sempre teve um nome acima da estrutura. Pelé, Zico, Romário, Ronaldinho, Neymar, cada um em seu tempo personificava o espírito do futebol brasileiro. Eles não seguiam o sistema era adaptado a eles. Só que agora, o último da linhagem está saindo de cena, sem faixas, sem homenagem, sem protagonismo e talvez sem volta. Será que estamos assistindo, em tempo real, ao fim do último capítulo da geração dos gênios? E o que virá depois? Uma seleção vitoriosa, mas sem alma? Ou há um plano oculto que ainda não compreendemos completamente? O que mais impressiona não é o fato de Neymar estar fora da lista principal. É o silêncio. O Brasil não está anunciando sua ausência, está se acostumando com ela.
Ancelotti não precisou justificar. A imprensa não fez alarde. E os torcedores, muitos nem reagiram. O nome de Neymar, que por 15 anos foi manchete automática, agora desliza pelos bastidores como um detalhe, um talvez, um se der. Essa é a verdadeira ruptura, porque quando uma lenda é cortada de forma abrupta, há choque, há comoção, há protesto. Mas quando a saída acontece no modo sussurro, sem alarde, sem escândalo, é porque a substituição de era já está em andamento. A desneymarização da seleção não começou agora, mas agora ela se tornou visível. Tite já havia iniciado isso ao priorizar o coletivo em 2022. Agora, Ancelotti consolida, com método, com estratégia e com frieza. Pense comigo, Neymar é o maior artilheiro da história da seleção. É o rosto de 3 ciclos de Copa. É o nome que carregou a esperança nacional em 2014, em 2018, em 2022. Mas 2026 não está sendo desenhada para ele. A seleção está sendo treinada para sobreviver sem a individualidade, para ser letal em bloco, para funcionar como uma máquina, sem depender do lampejo. E nesse novo tabuleiro, o Neymar romântico, criativo, libertário, começa a aparecer uma peça fora do padrão. Só que aqui vem o ponto mais simbólico. E se Neymar aceitar esse papel? E se, com toda a sua história, ele topar ficar no banco, entrar em momentos específicos, ser um mentor e não o protagonista? Ele deixaria de ser apenas um jogador e se tornaria símbolo de uma transformação cultural. Seria um ato de maturidade? Ou o fim silencioso de um ciclo que merecia mais? E mais, se o craque da década aceitar ser apenas parte do elenco, o que isso revela sobre o novo DNA da seleção brasileira? Estamos presenciando o nascimento de um time mais pragmático, ou o enterro de um estilo que encantou o mundo por gerações. Será esse o preço da vitória a qualquer custo? Ou há algo mais profundo nessa transição do que conseguimos enxergar? E se Neymar voltar voando, mostrar que ainda é o mesmo, gênio de sempre, e mesmo assim não estiver entre os 26? E se pela primeira vez o Brasil realmente decidir deixar o talento de lado para seguir uma nova lógica mais fria, mais tática, mais europeia? Será que estamos diante de uma seleção mais eficiente ou de uma seleção que abriu mão da sua alma? Comenta aqui embaixo. Você levaria Neymar para a Copa, mesmo se ele não jogar todos os jogos? Mesmo se for para ser reserva? A sua opinião pode ser o início de um debate gigante. Então já manda esse vídeo para quem acompanha futebol de verdade, porque tem muita coisa para a gente conversar nos próximos capítulos. E claro, se inscreve no canal, porque quando a lista final sair, é o que estiver fora dela que vai contar a verdadeira história. Você acha que essa seleção ainda é a cara do Brasil ou é o fim de uma era?